Olá, meu nome é Maria Luzia, todos aqui no bairro me conhecem como Cida. Atuo no CEPROSIG já há uns 10 anos, quase 10 anos, e eu venho aqui falar um pouco do nosso dia a dia, aqui dentro da comunidade, né, com as famílias, né? O CEPROSIG, ele sempre atuou na base com as crianças, crianças essas que estão fora de idade de creche e depois da escola eles não têm mais para onde ir, né? E na maioria a maioria das suas mães são mães solos que têm que sair para trabalhar e não tinham onde deixar essas crianças. Foi assim que começou a história do CEPROSIG. A Fundação do CEPROSIG veio para estar ajudando, dando um apoio, um suporte para essas mães, né? E, mediante a isso, vieram outras necessidades, porque essas mães não tinham onde deixar essas crianças e essas crianças também não tinham como vir da escola para o CEPROSIG. No início, nós tínhamos voluntárias que iam até a porta da escola, pegavam essas crianças, atravessavam a rua para poder chegar no CEPROSIG. Então, foi onde tudo começou. E aí, isso vem se passando os anos, a gente sempre atuando diretamente com essa criança e orientando essas mães, né? Mães essas que, como eu já falei no início, a maioria delas eram mães solos, ou, na maioria das vezes, eram as avós, porque tínhamos, assim, muitas famílias em que a mãe, infelizmente, estava fora do convívio familiar com essas crianças por conta de drogas, entre outras situações, né? Então, eram feitas visitas, e são feitas até hoje ainda, visitas a essas mães, a essas famílias, e com o decorrer dos anos, nós acabamos observando que não adiantava você ir em busca só dessa família, que quando você chegava nessas casas, viam que eram casas dentro de córrego, dentro de comunidades de extrema vulnerabilidade, né? Aí é onde surgiu a questão da moradia. Foi levantada a bandeira da moradia, e dentro da moradia vieram, além dessas famílias que já eram assistidas com as crianças dentro do CEPROSIG, vieram outras famílias da comunidade. Hoje atuamos no movimento de moradia e podemos estar, eu não diria assim, abraçando, mas tomando a causa toda no geral dessa família. A estabilidade dessa mãe, ter onde morar e ter como cuidar dos seus filhos, né? E com essa pandemia, podemos observar que é uma grande dificuldade, não só nossa, mas eu acho que, no geral, houve... Como é que a gente iria continuar? Um trabalho que a gente já vinha de muito tempo, mas era presencial, e agora tendo que manter essa distância, mais para a segurança dessa própria família. Como agir? Aí foi onde surgiu a opção de estar trabalhando com os grupos via WhatsApp, assistindo essas famílias com a sua primeira necessidade, que eram os alimentos, na distribuição de cesta básica, orientação quanto à Covid, a orientação das crianças, porque que estavam fora da escola, e na maioria delas não tinha, os pais não têm tanta experiência para estar orientando essa criança online. E aí a gente foi fazendo esse trabalho de base, que hoje, ainda com toda dificuldade, mas a gente tem adquirido, assim, umas boas respostas positivas. Inclusive com os jovens que a gente não atuava tanto, atuamos em, assim, a nossa bandeira mesmo era a criança, e o adolescente veio com projetos de prevenção de ST/AIDS, tudo assim, em passinhos de tartaruga, porque é uma dificuldade muito grande você conseguir fazer com que aquele jovem ele continue dentro desses projetos, né? E aí veio uma opção de estar fazendo um início, ou a preparação desse jovem para o mercado de trabalho, e para mim, assim, foi eu acho que foi uma grande vitória, que eu preparei 60 jovens, busquei 60 jovens dentro da comunidade
com a ajuda de outras lideranças, né? Outras lideranças do nosso território, porque quando a gente fala em Grajaú, o distrito do Grajaú é muito grande, dentro desse distrito vão vários bairros, né? E com a ajuda dessas lideranças, nós buscamos esses 60 jovens e, para minha surpresa, foi uma perda de menos de 10%. Já estou indo para o terceiro mês com eles, né? E também para a gente foi uma novidade muito grande. Eu sou educadora social, faço administrativo do CEPROSIG, tem a Cícera, que é assistente social, e a Nani é presidente, entre outros, há mais pessoas dentro da diretoria. Mas com a ajuda da Cícera, assistente social, nós conseguimos levantar esses jovens e, por incrível que pareça, está indo muito bem. Então, essa pandemia veio também nos trazer uma lição, um novo aprendizado para estar trabalhando à distância e, ao mesmo tempo de estar à distância, manter essa ligação, né? Fortalecendo esses momentos que a gente tem com essas mães, com esses jovens, mesmo com essas crianças, além das orientações ainda que a gente tem feito, porque dentro desse período de pandemia a gente tem mulheres com muitos problemas de relacionamento com seus esposos, a frustração, na maioria das vezes, a própria, eu digo, não seria nem a decepção, meio que é uma frustração no geral com esse desgoverno que a gente vive, com esse auxílio emergencial que não dá para nada, e vem assim os pedidos, muitos que há poucos dias atrás, com esse tempo que a gente está vivendo aqui em São Paulo, tão forte de inverno, teve chuvas, a pequena chuva que teve deixou algumas dessas nossas famílias totalmente descoberta, com telhas e tudo, e esses grupos de WhatsApp, eles têm nos dado uma resposta, assim, até muito rápida. Olha, é um que precisa de um cobertor, é outro que está precisando de um colchão, uma cama, é roupa para criança, é uma cadeira de roda. Então, a gente está conseguindo fazer com que essas famílias elas consigam olhar não só para ela, mas para um geral, para dentro da própria comunidade, uma união muito maior, algo que a gente não tinha quando era no presencial, porque tinha assim, um atendimento individual, o assistente social vem, faz o atendimento dessa família, esses jovens nos procuram. Hoje eles estão dentro de grupos e eles conseguem sentir a necessidade um do outro. Então, de certa forma, veio muito nos ajudar a ter esse outro olhar, né? Não só nós, mas a comunidade em si, no geral. Ela tem um olhar diferenciado para dentro da própria comunidade. Então, foi uma das partes mais difíceis, ainda continua sendo, porém, até que a resposta está sendo um tanto quanto positiva. Então, eu acho que, diante de tudo que a gente tem vivido, nesse momento de pandemia, e assim, a largada para se desvincular da pandemia, com os retornos aos poucos que tem acontecido, isso tem sido muito bom. Hoje a gente já tem o retorno de muitas mães levando seus filhos para a escola, muitas vezes contra a vontade e contra a nossa própria vontade também, porque eu acho que a própria escola não está preparada para estar recebendo essas crianças, mas nós orientamos da melhor maneira possível. E quanto a alguma outra necessidade que essa família venha a ter, a gente está sempre junto para poder orientar ou ajudar. Não digo para vocês que 100% dessas famílias que nós já assistíamos aqui, elas estão inseridas no projeto de moradia. Gostaríamos muito. É outra dificuldade muito grande, porque muitos, eles não entendem dos seus direitos, eles não conseguem ver os seus direitos. Então, aos poucos, a gente vem introduzindo isso. Porque você tem um endereço, você tem um CEP, sabe? Levantar a sua autoestima, um lugar para morar. Muitos acabam, assim, desistindo por puro conforto ou por não entender dos seus direitos. Acabam achando que o melhor lugar é para ficar dentro daquela comunidade, dentro daquela casa que mal tem uma janela.
Aí, quando a gente começa a abrir a mente deles, de orientando, e eles também observando como outras comunidades estão se levantando com todas essas mudanças, eles começam a entender. Então, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo. Temos, assim, muita necessidade dentro da comunidade. Hoje a gente fala em escola de qualidade, não temos, creches na mão de parlamentares de direita que, infelizmente, só deixa a desejar, achando que uma vaga de escola é o suficiente para aquela família, e não é isso. Uma vaga de creche é o suficiente, já estou cobrindo os filhos dele. Não, não, não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas elas tenham adquirido seus direitos, elas possam fazer uso dos seus direitos, e esse é o papel do CEPROSIG, é esclarecer e orientar cada vez mais essas famílias. É isso.